Fala, buscador de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área, mais um episódio do Bora Aprender? Quer se tornar um profissional de fórmulas de Excel? Fica comigo até o final do vídeo e bora aprender! Bom, para você chegar ao nível profissional em relação a fórmulas de Excel, primeira coisa que você tem que fazer é saber o básico de uma fórmula de Excel. Bom, você já deve ter pensado, né? O básico eu sei, eu consigo fazer fórmula no Excel. Será que você sabe mesmo? Você já parou para avaliar qual que é a primeira regra, o mais básico que a gente precisa saber para conseguir fazer uma fórmula no Excel? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que você precisa saber quando você vai criar uma fórmula no Excel, seja uma fórmula própria do Excel ou mesmo uma fórmula que você está construindo do zero, a primeira coisa que você precisa levar em consideração e fazer é digitar o sinal de igual. Parece besteira, parece algo básico, parece algo bem simples, mas se não tiver o sinal de igual, sabe o que vai acontecer? A sua fórmula não vai fazer nada, literalmente nada. Ela vai ser apenas um texto dentro de uma célula. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que toda fórmula do Excel possui parâmetro. Bom, mas o que é o parâmetro? Tá vendo nessa fórmula aqui? Esse sinalzinho de parênteses, tudo que tiver dentro do sinal de parênteses é o parâmetro. Outra coisa bem importante a gente falar, cada fórmula que você faz do Excel, ela pode ter um ou mais parâmetros. Levando isso em consideração, você vai observar que entre os parâmetros, você pode ter, por exemplo, um sinal de ponto e vírgula. E você pode ter também um sinal de dois pontos. Qual que é a diferença do ponto e vírgula e qual que é a diferença dos dois pontos? Muito importante a gente falar e vamos comentar sobre isso agora. Bom, então vamos lá. Você está vendo essa primeira fórmula aqui que eu mostrei para vocês? Você tem uma célula indicada dentro desse parâmetro e aí você tem um sinal de dois pontos separando de uma outra célula. O que acontece quando a gente tem um sinal de dois pontos? Quando a gente coloca entre uma célula e outra célula o sinal de dois pontos, a gente está trabalhando com um intervalo de células. Então tudo que tiver, todas as células que estiverem dentro desse intervalo entrarão nesse parâmetro. Legal, agora observando essa segunda fórmula aqui, se você verificar que entre os parênteses a gente possui uma célula, ponto e vírgula, uma segunda célula, ponto e vírgula, uma terceira célula, ponto e vírgula, uma quarta célula, quando a gente utiliza dessa forma, a gente está utilizando a primeira célula encerrando uma instrução, ou seja, aquele é o primeiro parâmetro. Depois do ponto e vírgula vem uma segunda célula. Ali a gente tem um segundo parâmetro. Quando você coloca um próximo ponto e vírgula e vem mais uma célula, a gente está utilizando um próximo parâmetro. Veja que a fórmula é a mesma, é a fórmula da média, mas a gente está utilizando maneiras diferentes de se calcular essa média. Bom, no caso de se calcular uma média, essa fórmula ela aceita as duas maneiras de se utilizar para que você chegue à média. Aí vai depender da sua vontade, da sua aptidão, daquilo que você se adaptar melhor em fazer. Ok? Mas repare que quando a gente tem o sinal de dois pontos, a gente vai trabalhar com intervalo de células e nesse segundo exemplo que a gente colocou, a gente está colocando todas essas células que estavam no intervalo separadas por ponto e vírgula, ou seja, são parâmetros diferentes. Então vamos lá, vamos só recapitular o que é o sinal de dois pontos e o que é o sinal de ponto e vírgula. Bom, quando a gente faz então a utilização do sinal de dois pontos, nós estamos trabalhando com um intervalo de células, ok? Quando a gente trabalha com ponto e vírgula, a gente está encerrando uma instrução, ou seja, a gente está encerrando um parâmetro. E aí a gente pode ter fórmulas que tem 1, 2, 3, 4, enfim, mais parâmetros ainda. Então, não necessariamente você vai utilizar sempre o ponto e vírgula ou sempre os dois pontos, você pode utilizar dois pontos e ponto e vírgula dentro da mesma fórmula. Ok? Então vai depender da fórmula que você está utilizando. Isso é bem importante a gente falar. Dois pontos significa intervalo de células. Ponto e vírgula a gente está encerrando um parâmetro, uma instrução para seguir para um próximo parâmetro. Ok? Tem mais uma coisa que eu preciso falar para você para a gente fechar o ciclo profissional das fórmulas. Verdade, vamos lá falar então? Bom, tem algumas fórmulas que provavelmente você já deve ter visto alguns parâmetros dentro de colchete. É verdade. Eu já vi em algumas fórmulas. Você já viu também? Bom, se você já utilizou algumas fórmulas do Excel, provavelmente você já viu o colchete. E o que significa então esse colchete? Bom, quando a gente tem algum parâmetro dentro de colchete na fórmula, significa que aquele parâmetro ele não é obrigatório. Todos os outros são obrigatórios. Então, a fórmula ela sempre vai esperar que você informe aqueles parâmetros que não estão em colchete.
E aqueles que estão em colchetes, você pode ou não informar, porque eles não são obrigatórios, ok? Fórmula Professional. Falei bonito agora, né? Profissional de fórmulas do Excel. Gostou do vídeo? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para você receber os nossos próximos vídeos.